A Capela Senhora Santana do Miradouro, mais conhecida como Igrejinha do Miradouro, é considerado o mais antigo templo religioso do Baixo Médio São Francisco. Acredita-se que tenha sido construída no início do século XVIII pelo índio Rubério Dias Muribeca. A capela é dedicada à Senhora Santana, avó de Jesus Cristo. A sua principal característica é a simplicidade. Seu interior é composto por nave única, onde ficam os fiéis, coro, capela-mor e sacristia lateral, e na parte externa fica o adro. Na capela-mor está o altar principal, e na nave estão 2 altares laterais. Apenas a capela-mor tem forro com pintura artística, em formato de abóbada facetada. A fachada é simples, possuindo apenas uma porta central e 2 janelas. A igrejinha está localizada na Ilha do Miradouro, município de Xique-Xique. Foi nesta ilha que se instalaram os primeiros moradores da região. A ilha é separada da cidade pelo canal que se comunica com o leito principal do Rio São Francisco. A capela está a cerca de 2 km da sede do município. E o acesso é feito por pequenas embarcações que saem do porto da cidade. Próximo à capela, moram algumas famílias que vivem das atividades ligadas à pesca. De acordo com a crendice popular, uma linda moça que morava na ilha se apaixonou por um tropeiro e tiveram um curto romance. Mas a moça engravidou e, por medo da reação de sua família, assim que a criança nasceu, ela o entregou às águas do rio. Misteriosamente, a criança se transformou numa cobra e passou a viver nas águas que banham a ilha. Certa vez, durante uma missa, a cobra apareceu na capela, foi até o colo da mãe e mamou em seu peito. Após mamar, a cobra voltou a ser criança e a mãe se transformou numa enorme serpente e foi trancada embaixo do altar. Em 1982, uma equipe do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, fez uma visita à capela durante as pesquisas para a elaboração do Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia. Nessa visita, foi constatado que o imóvel possuía relevante interesse arquitetônico. O IPAC recomendou o tombamento estadual e, já naquela época, indicou a necessidade de restauração. O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia é uma instituição vinculada à Secretaria de Cultura do Estado e tem como missão atuar na salvaguarda dos bens culturais materiais e imateriais e na política estadual de patrimônio cultural. O IPAC realiza obras de restauração e conservação predial, produção de livros e documentários, salvaguarda por meio de inventários, tombamentos e registros, além de atividades de educação patrimonial e a gestão dos museus estaduais. Em 1989, a Câmara de Vereadores de Xique-Xique solicitou um tombamento da capela. De acordo com o ofício enviado pela Câmara, o tombamento permitiria uma maior e melhor conservação e evitaria a destruição e o desaparecimento do imóvel. 21 anos mais tarde, em 2010, uma equipe do IPAC esteve novamente na igrejinha a fim de estudar a viabilidade de seu tombamento e restauração. Naquela visita, foi identificado que o imóvel mantinha os requisitos para ser considerado patrimônio cultural do Estado, e cogitou-se ainda
a possibilidade de realização de uma parceria entre a Prefeitura e o IPAC para a realização do restauro. No ano seguinte, o prefeito Reinaldo Braga Filho enviou uma nova solicitação de tombamento e confirmou a intenção de realizar a parceria com o Instituto. Também foi entregue ao IPAC um abaixo-assinado no qual a sociedade solicitava a salvaguarda do imóvel. Em maio de 2013, o IPAC realizou o tombamento provisório da capela. A notificação do tombamento foi feita em ato solene na Câmara de Vereadores de Xique-Xique, com as presenças do então prefeito Ricardo Magalhães, do padre Elcio Pinheiro, do secretário de Educação e Cultura do município, Rodrigo Eustásio, e do arquiteto José Carlos Mata, representando o então diretor-geral do IPAC, Frederico Mendonça. Em 2014, o IPAC enviou aos moradores da ilha um comunicado esclarecendo algumas questões sobre o tombamento. 2 pontos merecem ser destacados. O primeiro afirma que, embora o tombamento não provoque desapropriação, existem restrições e cuidados que deverão ser do conhecimento de todos, evitando que algum morador se torne infrator ao desrespeitar a lei. Quando é feito o tombamento, a construção fica protegida. Isso significa que qualquer dano causado à capela, o infrator estará sujeito a penalidades administrativas e cíveis, tais como multa e reparação do dano e ainda criminais. Contamos, portanto, com a ajuda de cada um de vocês, no sentido de denunciar à Prefeitura e ao IPAC qualquer ocorrência desse tipo para tomarmos as medidas necessárias. E o segundo ponto a ser destacado informa que, com o tombamento da capela, tudo que fazia parte dela, bem como sua vizinhança, fica igualmente protegido num raio de pelo menos 500 metros. Isso significa que qualquer obra que for realizada dentro desse raio deve ter a aprovação do IPAC. O objetivo da lei é garantir a visibilidade do bem tombado para evitar que construções, torres, antenas, cercas, etc., possam comprometer a sua apreciação. Quando os técnicos do IPAC fizeram a avaliação do imóvel, identificaram que estava em estado avançado de arruinamento. A nave, a capela-mor e a sacristia estavam destelhadas e o madeiramento da cobertura estava deteriorado. O beiral do telhado, em beira e sobeira, estava muito danificado. Alguns corucheus estavam destruídos e outros parcialmente destruídos. As paredes estavam com fissuras e sinais de deslocamento para fora, com risco de desmoronamento. A madre, peça de madeira mais importante da estrutura do coro, estava totalmente destruída por cupins. O forro com pintura artística da capela-mor sofria ação direta das chuvas e do sol e já estava com grandes perdas. Parte da madeira das peças que dão suporte à pintura estava destruída. O altar-mor estava bastante danificado. Tronos com pinturas originais cobertas por tecidos colados, mesa de celebração com repintura, forro e pano de fundo do camarim com pintura artística muito danificada, tábuas totalmente destruídas ou com grandes perdas e grande parte da pintura perdida. As portas e janelas também estavam danificadas. O piso em ladrilho hidráulico estava muito deteriorado. No adro, o piso em lajota e os degraus da escada estavam totalmente destruídos. As obras na Capela do Miradouro
foram possíveis graças a uma parceria bem-sucedida entre o IPAC, a Prefeitura e a Paróquia, com o apoio expressivo das comunidades do Miradouro e de Xique-Xique e, em particular, da Associação de Mulheres de Xique-Xique. Em 2013, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura, a Paróquia e o IPAC para a instalação de um ateliê, onde as peças da capela pudessem ser restauradas. As parcerias institucionais e o apoio das comunidades foram fundamentais para a realização do restauro. As obras na Capela do Miradouro começaram com duas intervenções emergenciais. A primeira delas foi a proteção dos bens artísticos. Em dezembro de 2012, as peças do altar principal e do forro da Capela Mor foram listadas, mapeadas e retiradas da capela. Essa ação teve como objetivo proteger as peças que já estavam bastante deterioradas e que poderiam piorar se continuassem na capela. As peças foram higienizadas e passaram por processos de fixação de pintura e faceamento, espécie de curativo para evitar a perda da camada pictórica. Todas as peças foram levadas para a Igreja de São Francisco, na sede do município, onde ficaram armazenadas por um ano, protegidas com papel came. A equipe de trabalho também fez reparos no telhado para evitar que a ação do tempo prejudicasse ainda mais a estrutura da capela. As portas e janelas foram reforçadas. A segunda intervenção emergencial foi a consolidação e estabilização da estrutura. Essa ação incluiu a recuperação total da cobertura, o reforço da fundação e a estabilização de toda a capela. O telhado foi totalmente retirado e algumas peças de madeira foram substituídas por outras novas. As telhas foram trocadas e sob o telhado da Capela Mor foi colocada uma placa de fibra de vidro para proteger o forro. Toda a fundação da capela foi reforçada. Nas paredes, que estavam com fissuras e deslocamentos, foram feitos o costuramento das fissuras com ferragem, o cintamento da parte superior, utilizando vigas concretadas, e o atirantamento com cabos de aço tensionados. Em 2013, com a instalação do ateliê de restauro na sede do município, as peças do altar principal e do forro, que estavam guardadas na Igreja de São Francisco, foram levadas para o ateliê, onde começaram a ser restauradas. No ateliê, foi feita a parquetagem das tábuas, que é a recomposição da parte de trás da madeira, o nivelamento das partes sem pintura e a reintegração da pintura original. No altar mor,
As molduras entalhadas do camarim e do nicho receberam douramento com folhas de ouro. Algumas peças do altar-mor foram restauradas na própria capela. No coro, a madre foi substituída por uma viga metálica e o guarda-corpo, que estava bastante danificado por cupins, foi recuperado. O púlpito também foi totalmente restaurado. Após a restauração, todas as peças foram levadas de volta para a capela, um desafio para a equipe de restauradores. Após a chegada na capela, as peças foram colocadas uma a uma em seu devido lugar, como um grande quebra-cabeças. Em dezembro de 2016, o trabalho de restauração dos bens artísticos foi concluído. O ato solene de entrega da restauração foi realizado na própria capela e contou com a presença do então prefeito Ricardo Magalhães, do padre Cláudio Nogueira, que celebrou uma missa comemorativa, do arquiteto José Carlos Mata, coordenador do restauro e representante do diretor-geral do IPAC, João Carlos de Oliveira, além da presença de toda a equipe de restauradores e de membros da comunidade.
Duas importantes etapas da restauração da Capela Senhora Santana do Miradouro foram concluídas: a consolidação e estabilização estrutural e a restauração do púlpito, do guarda-corpo do coro e dos bens artísticos da Capela Mor. No entanto, ainda restam outras duas etapas. A primeira é finalizar a restauração arquitetônica, que inclui a recuperação do reboco, pisos internos e externos, elementos decorativos das fachadas e a pintura das paredes, portas e janelas. E a segunda é construir um espaço multiuso de apoio, ao lado da capela, onde estão as ruínas de uma antiga casa. O apoio da comunidade e a realização de parcerias serão fundamentais para a execução das etapas que ainda faltam. Nas paredes largas da Igrejinha do Miradouro estão as memórias dos casos que se tornaram lendas, as secas e enchentes, as promessas cumpridas e não cumpridas, os conflitos por posse de terras, as pescarias. Ali está parte da memória do xique-xiquense e do povo ribeirinho.